você simboliza um vetor. Você dá uma letra com uma setinha em cima, né? Uma letra com uma seta. Isso aqui simboliza o vetor A, certo? E se você colocar essa letra entre duas barras, você está dando comprimento, módulo ou tamanho do seu vetor A. Ou simplesmente você botar a letra sem a seta. A letra sem a seta. Então isso aqui simboliza o quê? Tamanho, módulo ou comprimento do meu vetor A. Está faltando mais informação para dar o vetor todo, né? Que informação está faltando? Direção e sentido. Direção, a linha em que o vetor está em cima. Essa linha tracejada aqui em vermelho. A linha que o vetor está em cima é a direção. Que você pode especificar dando um ângulo. O ângulo que essa linha forma com um eixo qualquer. Então eu posso dar a direção dando o ângulo em que a linha forma com um eixo qualquer. Certo? Sentido. Em uma mesma direção, em cima da mesma reta, o vetor pode ter dois sentidos, né? Pode estar para cima ou pode estar para baixo, né? Certo? Então, modo, direção e sentido. Essa figura que eu estou dando aí do lado, você tem três vetores paralelos, ou seja, eles têm a mesma direção, estão em cima de retas paralelas, mas o do meio tem sentido oposto aos outros dois. Os das extremidades têm o mesmo sentido e o do meio tem sentido oposto, certo? Então, são vetores que têm a mesma direção, estão em cima de retas paralelas. A outra figura que aparece aí, você tem três vetores também. Agora os três, além de ter a mesma direção, estão em cima de retas paralelas, eles têm o mesmo sentido. Os três estão apontando para baixo, certo? Só relembrando a definição de vetores, né, da aula passada. Agora vamos para o objeto da nossa aula. O objeto da nossa aula, a gente vai definir produto escalar entre dois vetores. O que é o produto escalar entre os vetores A e B? Que eu simbolizo dessa forma aqui, ó. Um ponto bem grandão, certo? Um círculo cheio. Uma estrela, certo? Isso aqui é o quê? Produto escalar entre os vetores A e B. Que você pode dizer de maneira mais compacta, A escalar B, certo? Então, eu digo de maneira mais compacta simplesmente A escalar B, que é o produto escalar entre os vetores A e B. Por que esse nome escalar? Porque é uma operação que vai pegar dois vetores e vai chegar a um número. Ou seja, o produto escalar entre dois vetores é um número real, que pode ser zero, pode ser positivo, negativo. Como é que eu defino o produto escalar entre A e B? A escalar B, isso aqui é igual tamanho do vetor A, módulo do vetor A, vezes tamanho ou módulo do vetor B, vezes cosseno do ângulo entre eles. Cosseno do ângulo entre os dois vetores. Repetindo, o que é A escalar B? Produto escalar entre A e B. Isso aqui é definição. Tamanho do A, vezes tamanho do B, vezes cosseno de θ. Cosseno do ângulo entre os dois vetores. Sim, mas o que é o ângulo entre os dois vetores? Vamos ver com um exemplo. Aqui eu tenho dois vetores. Vetor A de tamanho 10, A igual a 10. Vetor B de tamanho 12. Observe que a letra sem a seta quer dizer o tamanho do vetor, né? Tamanho 10 e 12. Eu quero calcular o produto escalar entre os vetores A e B, que eu simbolizo A escalar B. Para começar, a primeira coisa que você vai fazer é colocar os dois vetores em uma mesma origem. Uma mesma origem. Você traz o A aqui paralelo a ele mesmo, tá aqui o A, né? Traz paralelo a ele mesmo. Faz a mesma coisa com o B, traz o B paralelo a ele mesmo. Coloca os dois vetores em uma mesma origem. Repetindo, para calcular esse ângulo θ, você vai colocar os dois vetores em uma mesma origem. Pronto, está aqui o ângulo entre os dois vetores, o ângulo θ. 60 graus, certo? 60 graus. Você pode até dizer, sim, mas eu estou vendo aqui dois ângulos entre os dois vetores. Tem o menor, que é esse de 60, e tem o outro, que é o que falta para 360, que é 300. Lembrando que 360 é uma volta completa, né? Então, eu tenho dois ângulos entre os vetores. Qual desses eu vou usar? O menor ou o maior? Certo? Então, só adiantando, não vai fazer diferença no cálculo do produto escalar. Você pode usar o ângulo menor, 60, ou pode usar o ângulo maior, 300. Por quê? Porque os dois têm o mesmo cosseno. Então, eles dois têm o mesmo cosseno, né? Vamos calcular aqui o produto escalar. A escalar B, isso aqui é igual tamanho do A. Qual é o tamanho do A? 10.
vezes, vem para cá, ó, certo? Para cá, ó. Tamanho do B, qual o tamanho do B? 12. Tamanho do A que é 10, tamanho do B que é 12, vezes cosseno do ângulo entre os dois vetores, cosseno de 60, que é o θ. Cosseno de 60 é quanto? 1/2. Então fica 10 vezes 12 vezes o cosseno de 60, que é 1/2. Fazendo essa multiplicação aqui, dá 60. Ou seja, produto escalar entre os vetores A e B, ou A escalar B, é 60. Certo? Ou seja, por isso que chama escalar, repetindo, né? É porque o resultado é um escalar, é um número. Você pega dois vetores, realiza uma operação em cima deles, simbolizada por esse pontozão, e resulta em um número. Certo? Então, repetindo, como é que eu calculo o produto escalar entre A e B? O A escalar B. Multiplico o tamanho do A pelo tamanho do B, pelo cosseno do ângulo entre eles. Para achar o ângulo entre os dois vetores, você coloca os dois em uma mesma origem. Em uma mesma origem, certo? Aí você encontra o ângulo entre os dois vetores. Mas tem dois ângulos possíveis. Mas os dois ângulos têm o mesmo cosseno. Então não faz diferença se eu uso 60, nesse caso aqui particular, ou uso 300. Se você calcular o produto escalar usando o ângulo de 300, vai dar a mesma coisa. Por quê? Cosseno de 300 é 1/2 também. Então dá o mesmo resultado, 60. Certo? Bom, só fazendo uma revisão breve de trigonometria, essa figura que eu estou colocando aí do lado para vocês, um círculo de raio 1, certo? Que a gente chama de círculo trigonométrico, círculo de raio 1. Esse eixo horizontal que aparece aí, com essa setinha piscando, é o eixo dos cossenos. Aí está aparecendo um ângulo de 60, no sentido convencional, né, que é o sentido anti-horário, e o ângulo de 300. Certo? O que é o cosseno desses dois ângulos? Você projeta esses dois ângulos que estão em cima do círculo, 60 e 300, projeta em cima do eixo horizontal, o eixo dos cossenos. O cosseno é essa setinha que aparece piscando aí para vocês. Essa setinha é o cosseno de 60, que coincide com o cosseno de 300. Então o tamanho dessa setinha piscando, o tamanho dela é o cosseno de 60, que é positivo porque aponta para a direita. Certo? Então, cosseno de 60 é igual ao cosseno de 300, que é a seta que aparece piscando aí para vocês, certo? Mas esse raciocínio é válido para qualquer dois ângulos que a soma de 360. Eles vão ter o mesmo cosseno, a mesma setinha piscando, certo? Por exemplo, cosseno de 120, aqui no papel, né, é igual ao cosseno de 240. Porque se você somar os dois, ó, 120 mais 240, 360. Tem o mesmo cosseno. Cosseno de 100 é o mesmo cosseno de 260. Porque 100 mais 260, 360. Então, se a soma dos ângulos dá 360, uma volta completa, os dois ângulos têm o mesmo cosseno. Repetindo, se a soma dos ângulos der 360, eles têm o mesmo cosseno. Isso quer dizer que, ao calcular o produto escalar, não faz diferença se você usa o ângulo menor ou usa o outro, que falta para 360, que eles vão ter o mesmo cosseno. Certo? Então, calculando o produto escalar com um ângulo menor ou maior, o resultado vai dar o mesmo. Certo? Como é então que você calcula produto escalar entre dois vetores A e B, o A escalar B? Você coloca os dois vetores em uma mesma origem, multiplica o tamanho do A pelo tamanho do B, pelo cosseno do ângulo entre eles, que eu estou chamando aqui de ângulo θ, certo? Isso aqui, então, é uma multiplicação de números, né? Você pode, então, trocar a ordem, né? Posso colocar o B na frente, né? Tamanho do B, tamanho do A, vezes cosseno do ângulo entre os dois vetores. Mas observe que isso aqui, ó, é B escalar A. Tamanho do B, tamanho do A, vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. E observe também que o ângulo entre os dois vetores, ele não muda se você começar a pegar primeiro o A, começar do A, ou pegar primeiro o B. A ordem é irrelevante, né? Já que isso aqui é multiplicação de números, né? O ângulo entre os vetores não muda. Se eu pego o primeiro A ou pego o primeiro B, não faz diferença. Isso significa que A escalar B é a mesma coisa de B escalar A. Ou seja, para o produto escalar, vale a propriedade comutativa. Certo? Vamos ver esse exemplo aqui. Aqui eu tenho dois vetores. Ó. O A de tamanho 30, aqui na horizontal, apontando para a direita, e o B inclinado de tamanho 20. O que é o produto escalar entre os vetores A e B?
ou A escalar B, para falar de maneira compacta, né? Isso aqui é tamanho do A, que é 30, vezes tamanho do B, que é 20, vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? Eu coloquei os dois vetores têm a mesma origem, e eu tenho dois ângulos possíveis entre eles. O menor, que é 60, e o maior, que é 300. Qual ângulo eu vou usar? Como eu falei, não faz diferença, né? Vamos usar o 60. Tamanho de A, tamanho de B, cosseno de 60, que é 1/2. Multiplicando tudo dá 300. Certo? Se eu tivesse usado o cosseno de 300, teria dado a mesma coisa. Certo? Mas vamos, daqui para frente, vamos pegar o ângulo menor. A gente vai colocar os vetores em uma mesma origem e vai trabalhar, para calcular o produto escalar, a gente vai trabalhar com o ângulo menor. Então, vou sempre chamar de θ o menor dos dois ângulos. Certo? O menor dos dois ângulos. Então, eu vou usar o 60. Apesar de que, se eu usasse o 300, também não faria diferença. O produto escalar daria a mesma coisa, os mesmos 300. Certo? Tem uma outra maneira, né? Tem uma maneira de você encarar produto escalar entre dois vetores. Na verdade, são duas maneiras, são equivalentes, certo? Aqui, eu estou projetando o vetor B, aqui o vetor A na horizontal, e o vetor B inclinado, de tamanho 20. Aí eu projeto o B em cima do A, que vai ser esse vetor que está aparecendo aí para vocês, em vermelho piscando. É o B cosseno do ângulo 60. A projeção do B em cima do vetor A. Eu traço um tracejado aqui perpendicular ao vetor A e projeto o B em cima do A. O que é A escalar B? Tamanho do A, tamanho do B, cosseno de 60. Mas observe que B cosseno de 60 é o tamanho desse vetor que está piscando aí, que aparece em vermelho piscando. Qual é o tamanho do B? 20. Quanto é o cosseno de 60? 1/2. 20 vezes 1/2, 10. Vezes 30, 30 vezes 10, 300. Então eu posso encarar esse produto escalar como uma projeção, uma multiplicação da... Eu multiplico a projeção do B em cima do A, multiplico pelo A. Ó, projeção do B em cima do A, o tamanho desse vetor piscando, vezes o tamanho do vetor A. Ou seja, projeto o vetor B em cima da linha que está o vetor A. Obter o número 300, o mesmo valor que está aqui. A outra maneira de você encarar produto escalar é pegar a projeção do A em cima da linha que está o vetor B. Agora eu vou projetar o A, tracejado aqui em vermelho, perpendicular à linha que está o vetor B. Projeto A em cima da linha que está o vetor B. Vai dar esse vetor que aparece aí para você em vermelho, piscando. O A cosseno de 60. Vamos ver. A escalar B é o quê? Tamanho do B. Tamanho do A, cosseno de 60, né? Já que a ordem aqui não tem relevância nenhuma, né? Já que A e B são números, eu posso trocar a ordem, né? Mas o A cosseno de 60 é o tamanho desse vetor que está piscando aí para vocês. Que está em cima da linha que está o vetor B. Quanto é o tamanho do A? 30. Quanto é o cosseno de 60? 1/2. 30 vezes 1/2, 15. 15 vezes 20, 15 vezes 20, 300. Deu a mesma coisa, certo? Então, aqui, eu multipliquei a projeção do A em cima do B, tamanho desse vetor que está piscando aí em vermelho, multipliquei pelo vetor B. Obtive 300. Aqui, eu multipliquei a projeção do B em cima do A e multipliquei pelo tamanho do A. Dá a mesma coisa, 300. Certo? Ou seja, projeto um vetor em cima do outro e multiplico pelo tamanho daquele outro. Certo? Então você pode encarar dessa forma também o produto escalar. A projeção do vetor B em cima do vetor A vezes o tamanho do vetor A. Ou a projeção do vetor A em cima do vetor B vezes o tamanho do vetor B. Ok? Fazendo um sumário do que a gente viu. Eu tenho dois vetores A e B. Dois vetores A e B. Como é que eu calculo o produto escalar desses dois vetores? Eu simbolizo por esse pontozão. Ou seja, A escalar B. Para começar, você vai colocar os dois vetores em uma mesma origem. Você traz o A paralelo a ele mesmo, para a mesma origem, e traz o B paralelo a ele mesmo. Coloca os dois em uma mesma origem. O objetivo disso é identificar o ângulo entre eles. Agora você faz. Multiplica o tamanho do A pelo tamanho do B, pelo cosseno de θ, cosseno do ângulo entre eles. Certo?
Observe que eu tenho dois ângulos possíveis, né? Eu tenho o menor, que eu chamei de θ, e tenho o maior, que eu chamei de alfa. Como os dois têm o mesmo cosseno de alfa é igual ao cosseno de θ, você pode muito bem usar, no cálculo do produto escalar, para calcular o produto escalar, você pode usar o ângulo menor como pode usar o maior, vai dar a mesma coisa. Ou seja, podia ser também A vezes B cosseno do ângulo alfa. O resultado é o mesmo, certo? O resultado é o mesmo. Mas daqui para frente, a gente vai raciocinar com um ângulo menor, certo? Eu vou usar sempre o ângulo menor entre os dois, apesar de não ter diferença. Observe que os dois ângulos somados, θ mais alfa, dá uma volta completa, 360, né? 360. Certo? Cosseno de um é igual ao cosseno do outro. Essa figura que eu coloco do lado aí, ó. Aparece uma figura, círculo trigonométrico, onde tem os dois ângulos, que eu raciocinei com 60, 60 e 300, né? 60 e 300. A soma dá 360. Os dois têm o mesmo cosseno, e o cosseno é essa setinha que aparece piscando, o tamanho dessa seta, que aparece piscando em azul. Então, qualquer dois ângulos que a soma de 360, eles têm o mesmo cosseno. Então, para calcular o produto escalar, não faz diferença se você usa o menor ou usa o maior. O resultado vai ser o mesmo. Mas a gente vai usar sempre, vai raciocinar sempre com o ângulo menor daqui para frente. Ok? Vamos analisar algumas situações no cálculo do produto escalar. Primeira situação. Os dois vetores são paralelos. Estão em cima de retas paralelas e apontam para o mesmo sentido. Apontam para a direita. Ou seja, os vetores são paralelos. Mesma direção e mesmo sentido. Como é o A escalar B? A escalar B. Isso aqui é tamanho do A, do vetor A, tamanho do vetor B, cosseno do ângulo entre eles. Se você colocar os dois vetores A e B na mesma origem, o ângulo entre eles vai ser zero. Então o ângulo entre eles é zero. Mas quanto é o cosseno de zero? 1. Então isso aqui vai ser o tamanho do A, tamanho do B, vezes cosseno de zero, que é 1. Ou seja, o produto dos tamanhos, A vezes B, que é um número positivo, né? Já que A e B são tamanhos, são positivos. Então, produto de A e B, um número positivo. Então, o A escalar B, se os vetores são paralelos, é simplesmente o produto dos tamanhos, A com B, que é um número positivo. Se os vetores forem antiparalelos, o que é isso? Um aponta para a direita, o outro aponta para a esquerda. Eles estão em cima de retas paralelas, ou em cima da mesma reta. Um aponta para a direita, o A aponta para a direita, e o B aponta para a minha esquerda. A gente diz que eles são antiparalelos. O que é o A escalar B? Tamanho do vetor A. Para começar, você tem que colocar os dois na mesma origem, né? Na mesma origem, né? Aqui é a origem. Certo? Tamanho do vetor A, comprimento do vetor A, tamanho do vetor B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Se você colocar os dois na mesma origem, observe que o ângulo entre eles, ó, é meia volta, 180. Então, θ é 180 graus. Mas quanto é o cosseno de 180? O cosseno de 180 é menos 1. Então, isso aqui fica tamanho do A, tamanho do B, vezes menos 1. O produto dos tamanhos é um número positivo, mais com menos, dá menos. Ou seja, o resultado é um número negativo. Então, se os vetores são paralelos, para achar o produto escalar, você multiplica os tamanhos só, dá um número positivo. Se eles são antiparalelos, para achar o produto escalar, você multiplica os tamanhos e multiplica por menos 1, dá um número negativo. Certo? Observe que, se eles são antiparalelos, o produto escalar sempre dá negativo. É como se um vetor atrapalhasse o outro. É como se o A, se você encarar esses vetores como forças, é como se o A puxasse para a direita e o B tentasse atrapalhar, puxasse para a esquerda. Nesse caso, o produto escalar sempre vai dar negativo. Outra situação frequente, é quando, de muita importância, é quando os dois vetores são perpendiculares. Que é isso? Formam um ângulo de 90 graus. O 90 e o outro aqui é 270, né? Mas como eu disse, a gente vai sempre raciocinar com um ângulo menor, né? Então, θ, 90 graus. Então, quando os dois vetores são perpendiculares, o A escalar B dá quanto? Tamanho do A, tamanho do B, cosseno do ângulo entre eles, cosseno de 90 graus. Quanto é o cosseno de 90? Zero. Zero vezes os tamanhos dá quanto? Zero. Certo? Então,
Se os vetores são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus, o produto escalar entre eles é zero. Certo? Propriedade importantíssima, que deixa o produto escalar bem útil, certo? Se eles são perpendiculares, o produto escalar entre eles é zero. Bom, pode ser que essa situação aqui, que o ângulo entre os dois vetores seja menor do que 90. A gente vai raciocinar com 60, mas vale para qualquer ângulo menor do que 90, né? Agora, a situação que eu vou estudar aqui é ângulo entre os dois vetores menor do que 90 graus. Como é que é o produto escalar? A escalar B, tamanho do A, tamanho do B, esses aqui são dois números positivos, né, são tamanhos, vezes cosseno do ângulo menor do que 90. Cosseno de qualquer ângulo menor do que 90 dá um número positivo. A gente está raciocinando com 60, teta 60, mas vale para qualquer ângulo menor do que 90. Dá um número positivo. Ou seja, o resultado é um produto de números positivos, ou seja, é um número positivo. Então, repetindo, se o ângulo entre os vetores é menor do que 90, o produto escalar dá um número real positivo. É como aqui, é como se o B ajudasse o A. Se você encarar o A e o B como se fossem duas forças, o A está puxando para a direita. O B não está puxando bem para a direita, mas ele está ajudando o A, né? É como se o B ajudasse o A, puxasse no mesmo sentido. Então, toda vida que isso acontecer, o produto escalar vai dar um número positivo. Que equivale a um ângulo entre eles menor do que 90. Lembrando que eu usei o ângulo 60, mas poderia muito bem, para calcular o produto escalar, eu poderia usar o ângulo de 300, né? Porque os dois ângulos têm o mesmo cosseno. Certo? Mas eu estou raciocinando sempre com um ângulo menor. A outra situação é você ter um ângulo entre os dois vetores maior do que 90 e menor do que 180. Vamos raciocinar com 120. Um ângulo maior que 90 e menor do que 180. Como é que é o produto escalar dos vetores? A escalar B. Tamanho do A vezes tamanho do vetor B, cosseno do ângulo entre eles. Mas como o ângulo é maior que 90, observe que o cosseno vai dar um número negativo. Cosseno de 120, ou qualquer ângulo maior que 90, menor que 180, dá um número negativo. Então fica um número positivo vezes um negativo. O resultado é o quê? Um número negativo. Então, resumindo, se o ângulo entre os vetores é maior que 90, o produto escalar me dá um número negativo. Essa situação aqui é como se o B atrapalhasse o A. O A tenta puxar para a direita e o B tenta puxar para o outro lado. Então, se você encarar A e B como se fossem duas forças, uma puxa para um lado e o outro atrapalha, puxa para o outro lado. Nessa situação, o produto escalar vai sempre dar um número negativo, certo? Só refazendo a revisão rápida de trigonometria. Aí na figura você tem os dois ângulos entre os vetores, o menor, 120, e o maior, 240. Para calcular o produto escalar, como eu falei, não faz diferença se você usa o menor ou usa o maior. O produto escalar vai dar a mesma coisa. Isso porque o cosseno de 120 é igual ao cosseno de 240, né? Aí aparecem os dois ângulos, no sentido convencional, né, anti-horário, e o cosseno deles é o tamanho dessa seta em azul. O tamanho dessa seta em azul piscando. É um número negativo porque está apontando para a minha esquerda. O sentido negativo do eixo dos cossenos, né? Então o cosseno de 120 é igualzinho o cosseno de 240. Que é o quê? O comprimento, o tamanho dessa seta que aparece piscando aí para vocês. Certo? Então, se o ângulo for maior que 90 e menor do que 180, produto escalar dá um número negativo. Porque o cosseno desse ângulo é negativo. Certo? Fazendo um sumário rápido. Vetores paralelos, produto escalar, você simplesmente multiplica os tamanhos, dá um número positivo. Vetores antiparalelos, uma aponta para um lado, outra aponta para o outro, você multiplica os tamanhos e multiplica por menos 1, dá um número negativo. Certo? Vetores perpendiculares, o produto escalar dá sempre zero. Vetores que fazem um ângulo menor do que 90, produto escalar dá um número positivo. Vetores que fazem ângulo maior que 90, produto escalar dá um número negativo.